minha turma, muito boa noite para você que se liga no Ita Esportes desta quinta-feira. Estamos começando agora mais um programa aqui na Rede Ita. E eu já lembro vocês do nosso número do WhatsApp para você mandar aquela mensagem 982009884, mandar aquele alô, aquela opinião. Vão mandando aí que daqui a pouco eu começo a ver as primeiras interações, beleza? E olha só, você que está acompanhando o Ita Esportes aí, já está com saudade do Jack? Quando é que joga? Joga na sexta-feira da semana que vem, no dia 6 de março, por conta da pausa aí no NBB, nessa parada para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Qatar 2027. E o técnico Pablo Costa tem intensificado os treinamentos depois da vitória contra o Pato e ele, em entrevista, fez um recorte recente do momento vivido pela Unifacisa na temporada. Foi um jogo que a gente conseguiu jogar de forma consistente nos 4 períodos. É uma coisa que o time vem buscando. Durante a temporada a gente vem oscilando por conta das lesões, algumas faltas, alguns desfalques em alguns momentos, mas na maior parte do tempo a gente não conseguiu esse equilíbrio. Foi um jogo que a gente conseguiu isso. As 3 derrotas, a gente vinha de 4 vitórias muito boas, o clima estava muito bom, nós fizemos ótima semana de treino e me deixou decepcionado, realmente a parte de não ter jogado bem da forma que nós tínhamos treinado. Então a gente conversou sobre isso, depois que a gente voltou, a gente não parou no carnaval, a gente teve dias da sequência de treinos, onde a gente colocou realmente isso, de transferir o que a gente estava treinando, a qualidade do treino, a energia do treino para o jogo, e aí a gente teve esse mérito e a gente espera dar essa continuidade agora nesses jogos finais da temporada para entrarmos bem no playoff. Valeu, professor. E agora a gente vai conferir a tabela de jogos do mês de março da Unifacisa, com 3 jogos fora e 2 jogos em casa. Lembrando que os ingressos para os jogos em casa serão vendidos de forma exclusiva e antecipada no aplicativo oficial e site oficial da Unifacisa. E os jogos aí terão transmissão da Rede Ita. Vamos conferir aí, 6 de março, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, tem Paulistano e Unifacisa, 7h30 da noite. Aí a Unifacisa joga em casa contra o Rio Claro, dia 10, na Arena Unifacisa, 7h30 da noite também. Depois a Unifacisa joga novamente diante da torcida contra o Brasília, dia 14 de março, 7h30 da noite. Depois a Unifacisa viaja para enfrentar o César Franca no dia 19 de março, lá no ginásio Pedrocão, 7h30 da noite. E fechando aí, enfrenta o Bauru também, fora de casa, lá no ginásio Panela de Pressão, no dia 21 de março, esse jogo aí, 6h30 da noite, portanto aí, os próximos jogos da Unifacisa para a gente já anotar aí na agenda e não perder nenhum jogo, hein? E é isso, pessoal. Continuem mandando aí mensagem para o nosso WhatsApp, hein? Aproveitem aí o intervalo, 98200-9884, tá aí na tela. Eu vou ali rapidinho, daqui a pouco eu volto para a gente falar de muito futebol. Tem a derrota a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. Vamos falar das semifinais do Campeonato Paraibano. Enfim, saídas no 13. Daqui a pouco eu estou de volta com mais Ita Esportes. Outlet, você encontra a roupa perfeita
feita para o homem moderno. Nós temos uma variedade de camisas polos, desde o tamanho P até o tamanho plus size. Aqui você encontra roupas esporte fino e casual. Aqui também você encontra camisa social e calça alfaiataria. Venha visitar uma de nossas lojas, Distrito Industrial e Cruzeiro, e siga-nos no nosso Instagram, Mailda Outlet. Há inúmeras barbearias por aí, mas o que fazemos? Cortes precisos, barbas alinhadas, cabelos, estilos ou piadas mais engraçadas. Não estamos trabalhando apenas com o cabelo, estamos mudando o estilo e a autoestima dos nossos clientes. Temos todas as ferramentas para que você faça da Yankee a sua barbearia, porque o que fazemos é mais do que um corte de cabelo. Vem ser Yankee. Agende seu horário. A Automais é o maior centro auditivo da Paraíba. Somos revenda oficial Unitron e Argosi. Temos unidades em Campina Grande, João Pessoa e Patos. Os telespectadores da TV Ita terão 10% de desconto para adquirirem os melhores aparelhos auditivos e consulta gratuita com os fonoaudiólogos da Automais. Consulte seu médico e agende pelo 0800 778 7020. Automais, quem ouve bem, vive melhor. Na JM Pneus você dispõe de serviços especializados, balanceamento, alinhamento, troca de óleo e toda a parte de suspensão do seu carro. Somos autorizados das marcas de pneus Bridgestone e Firestone. Contamos ainda com desempenho de rodas. JM Pneus, seu carro seguro, seu caminho tranquilo. Rua Assis Chateaubriand, 5610 A Velame, Campina Grande. De volta com o segundo bloco aqui do nosso Ita Esportes, para falar agora que ontem teve duelo da Copa do Brasil lá em Cuiabá. O Botafogo ficou no empate no tempo normal, mas foi eliminado para o misto nos pênaltis e perdeu aí R$950 mil de premiação. Bora ver como foi. O primeiro lance de perigo foi do Botafogo neste chutaço de longe de Igor Maduro. A bola acertou a trave. Mas aos 17 minutos, teve essa falha da defesa botafoguense. E Esquerdinha chutou rasteiro no canto para abrir o placar no estádio do Trinha. 1-0 para o misto. Aos 22, Flávio Henrique tentou ampliar, mas Fracaro fez a defesa. O empate do Belo quase saiu aos 28 minutos, quando Henrique Dourado recebeu passe açucarado de Nenê e não conseguiu tirar do goleiro. Mas boa chance mesmo teve Dionatan. A bola sobrou livre para ele, que acertou o travessão e perdeu a chance de fazer o segundo. De toda forma, o Botafogo conseguiu o gol de empate no início da etapa final. O zagueiro Márcio Silva, na pequena área, aproveitou o desvio e balançou as redes do misto, 1-1. Esquerdinha tentou fazer mais um, só que Fracaro segurou firme. Ele de novo, mas a bola foi por cima do gol. Aos 27, Igor Maduro bateu colocado e deu um susto na defesa do misto. Com o placar empatado, decisão da vaga nos pênaltis. O misto converteu os 3 primeiros chutes. O Botafogo perdeu a terceira cobrança com Igor Maduro, defesa do goleiro. Depois, Fracaro defendeu a primeira. Giovani perdeu também para o Botafogo. Jackson teve a chance da vitória, mas Fracaro não deixou. Ian Souto deixou tudo igual e a disputa foi para cobranças alternadas. Gabriel fez para o misto e Eric perdeu a dele, melhor para Glaicon. 4-3. Misto classificado. Botafogo eliminado da Copa do Brasil. Pois é, e ainda falando do Botafogo, só que agora do Campeonato Paraibano, a gente vai conferir a arbitragem, né? Que vai apitar aí os jogos das semifinais. Bruno Monteiro Cunha apita Souza e Campinense, lá no Marizão, no próximo sábado. E Afro Rocha apita Serra Branca e Botafogo no Amigão, no próximo domingo. E por falar em Serra Branca e Botafogo, toda a renda da partida contra o Belo no próximo domingo, às 6 horas da noite, no estádio Amigão, será 100% destinada ao Hospital da FAP.
Estamos aqui recebendo Delop, presidente da FAP aqui, para fechar uma parceria. A FAP, que é um hospital onde o Serra Branca já é parceiro, a gente nas nossas ações sociais sempre tenta ajudar da melhor forma possível a FAP. E aqui hoje a gente está fechando uma parceria para esse jogo do Serra Branca com o Botafogo. E a gente vai fazer a doação de toda a renda do jogo para o hospital da FAP. Então, é algo para os amantes do futebol, para você que gosta de futebol, ir domingo ao Estádio Amigão para assistir uma bela partida de futebol, semifinal do Campeonato Paraibano. E, além disso, você poder ajudar o hospital da FAP. Então, será muito importante a presença de todos vocês. Contamos com a presença de vocês. Agradeço a você, presidente Enzo, e a todos que nos recebem nesse dia de hoje aqui no Serra Branca. Essa parceria é fundamental para o Hospital da FAP. O Serra Branca já é parceiro da instituição, sempre nos ajuda. E com esse jogo, nessa arrecadação será revertida à nossa instituição. Portanto, eu quero convidar cada um de vocês, certo? Aqueles amantes do futebol, aqueles que gostam do futebol, né, que torçam pelo Serra Branca. Estaremos aqui no nosso Amigão, certo? Recepcionando o Serra Branca para que a gente possa estar junto, torcendo, e não só torcendo pelo Serra Branca, mas torcendo também pelo Hospital da FAP. É importante que a gente adquira, certo, o ingresso, participe, vão lá, né, presenciar um jogo belíssimo, né, mas também está ajudando não só os pacientes da nossa instituição, como todo o Hospital da FAP. Então a gente fica muito grato ao Serra Branca por essa ideia, por esse convite. É um jogo tão importante para o Serra Branca, é um jogo muito importante para aqui, para Campina Grande, mas ajudar a FAP também é importante. Então estaremos todos nós juntos, certo, no domingo, participando desse grandioso jogo, certo, que com certeza terá a vitória do Serra Branca. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos! É isso, boa ação aí do Serra Branca. E agora vamos conferir os valores dos ingressos para esse jogo entre o Carcará e o Belo. Tá aí, ó, setor visitante, na geral, R$20 inteira, R$10 meia. Tem o ingresso promocional que é R$10, mais 1 quilo de alimento. O setor mandante vai ficar na sombra, R$20 inteira, 10 meia, 10 ingresso social. E aí, nas cadeiras, setor mandante também R$50 inteira, 25 meia, 25 ingresso social. Ingresso social aí, lembrando mais uma vez, mediante a doação de 1 quilo de alimento. E aí a gente tá vendo, ó, torcida do Serra Branca na arquibancada sombra, na parte azul, e a torcida do Botafogo vai ficar na geral ali, do lado direito. E o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, disse que o primeiro tempo do Dinossauro contra o Campinense no Marizão vai fazer a diferença no resultado da partida. Se o Souza conseguir encaixar o primeiro tempo, tchau pro Louro. Tchau pro Louro. Seja quem for aqui dentro. Porque o Souza, se ele sair na frente, porque você veja uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos os jogos grandes do Souza, com exceção do clássico do Atlético e do 13, nós saímos atrás no placar. Saímos atrás no placar, correndo atrás do resultado, correndo atrás do resultado. Correndo. Todas as vezes que nós saímos na frente, nós ganhamos bem. Fizemos 1 no Atlético, fizemos 2, aí acho que bateu. O 13 estava perdidinho no 2-0, quando faltou energia. Aí, de repente, o professor Roberto, que naquele jogo, nosso treinador, surpreendeu ele, até na formação da equipe. Então, eles estavam perdidos, quando tomaram o segundo gol, a luz apagou. Então, se o Souza encaixar, Cloro Júnior, o seu primeiro tempo, se eu sair do vestiário, ó, gente, vamos tentar aqui, porque o Campinense você pode esperar como é que ele vai jogar aqui. Ele vai jogar, o professor deve estar me ouvindo lá em Campinas, e Aldeone é sabido, né, o professor... Um abraço, professor. Então, ele vai jogar o quê? Ele vai querer marcar a saída do Souza lá em cima. Ele vai querer fazer isso. Se o Souza não se deixar permitir, porque isso é como uma briga de galho. Uma briga de galho, assim, uma luta de boxe, você tem que dar o primeiro murro, amigo. Se você não der o primeiro murro,
Eu tiro isso no tempo que eu era mais jovem, meu pai dizia que eu era morredor, eu só via trocando tapa pelos cantos. Então eu sempre gostava de dar o primeiro murro. Quando eu dava o primeiro, o cara desequilibrava, acertei que eu não apanhava. Isso é como um jogo desse. Você deixar o adversário dar o primeiro soco em você, você não se apruma. Então o Souza não pode deixar time nenhum aqui. Valeu, Aldeone. E olha só, na Raposa, Evaristo Pisa falou do que espera encontrar nesse confronto, né, contra o atual bicampeão paraibano. E que história é essa de Pisa no Galo na Série D? A reportagem é de Davidson Vitor. Classificado na segunda colocação em uma campanha de recuperação impressionante, o Campinense chega na semifinal com moral, mas vai encarar simplesmente o atual bicampeão paraibano. E com um agravante, viu? O time de Evaristo Pisa ainda não sabe o que é vencer fora de seus domínios na competição. Não conseguiu vencer os jogos Pombal, Sapé e Patos. Aí tem um confronto com o 13, foi em casa, né? Seu amigão, mas na tabela é um jogo fora. Eu acho assim que é um campo que te proporciona mais jogo. É entender todos os movimentos e preparado para neutralizar o adversário. E tem a estratégia de fazer um bom jogo e ganhar o jogo. Além da parte de campo, o Evaristo Pisa tem que se preocupar também em blindar o elenco das propostas que chegam para o segundo semestre. Augusto Potiguar e Vitinho, por exemplo, receberam sondagens do Botafogo, que vai disputar a Série C. O que vai ser para o futuro. E o futuro, se sai daqui campeão, você sai mais valorizado. Então é isso que eu venho trabalhando com eles. Agora o que vai potencializar mais ainda a afirmação da contratação vai ser o nosso desempenho nessa semifinal e na final. Então vamos focar na busca disso, chegar à final, deixamos o calendário para o clube e aí a gente vai cereja do bolo, que é o título. O título vindo, a valorização vem em conjunto. Mas as especulações, sondagens não ficam só entre os jogadores. Tinha gente falando até em Pisa no 13. Loucura, professor? Tem conversas, né? Você vai que nem... Hoje eu vou tomar um café na padaria, o torcedor do 13 brinca, né? Pisa, agora dá o título lá e vem subir a gente aqui. Cria-se essa questão, algumas situações do interesse. Será que se tiver um convite para o Pisa aceita? Porque já trabalhei no Botafogo, Campinense, e aí uma questão dessa possibilidade das 3 maiores camisas do estado, enfim. Isso é legal pelo trabalho, mas não houve nada oficial. Assim, há especulações, né, de qual que vai ser a minha sequência após o Campinense, mas nada oficial. A última vez que o Souza perdeu um mata-mata pelo Campeonato Paraibano foi na temporada 2023, para o 13, inclusive, na final. Mas esse jogo ainda foi para os pênaltis, ou seja, no placar agregado mesmo, perdeu apenas em 2022, para o próprio Campinense na semifinal daquele ano. Portanto, Pisa já está preparando aqui a estratégia, porque ele sabe que não vai encontrar vida fácil lá no Marizão. Sim, é um adversário forte, é o bicampeão. É uma característica de alguns jogadores que já estão há um tempo no clube. O Aldeone, que sabe fazer futebol, é um dirigente que sabe fazer futebol. Ele sabe montar, ele sabe mexer bastidor, né? Então a gente tem que estar atento a tudo. Eu sei que ele está preocupado também com a nossa equipe, né? Principalmente pelos esses jogos que nós fizemos com Botafogo 13, Serra Branca e com eles, né? Então o Campinense não vai lá, o Campinense, não. Ele vai lá com a camisa, que é uma camisa grande, e vai com propriedade pelos 10 pontos que nós fizemos, desses 12 que nós disputamos nessa bateria de jogos grandes. E do Campinense, vamos falar agora do 13, que anunciou nesta quinta-feira algumas saídas de jogadores e também do gerente executivo de futebol. Gustavo Carneiro chega agora com todos os detalhes.
Pois é, pessoal, como todos já sabem, o primeiro nome a deixar o 13 após a eliminação no Campeonato Paraibano foi o técnico Roberto Fernandes, que em 9 jogos sob o comando do Galo teve 5 derrotas e 4 vitórias, números que, claro, pesaram nessa decisão. Mas a reformulação no Galo da Borborema não parou por aí. O clube também anunciou as saídas do diretor executivo Geraldo Filho e de 9 atletas. São eles: João Vitor, goleiro, os zagueiros Lucas Rocha, Cauã e Ítalo Melo, o lateral esquerdo Bruno Ré, o volante Kevin e os atacantes Silvano, Pedro Igor e Lucas Vieira. Segundo o comunicado oficial, todas as decisões foram tomadas em comum acordo dentro de um planejamento de reestruturação do Departamento de Futebol para a sequência da temporada. O 13 agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso nos próximos desafios. Pois é, o foco agora é reorganizar a casa pensando no Campeonato Brasileiro da Série D, que é o próximo desafio no 13. E ainda falando sobre novas contratações, um nome ventilado ali para a gerência executiva de futebol foi Joba, que já é um profissional que já trabalhou no 13, conhece bem o ambiente e, por enquanto, nada confirmado, mas o nome dele estava sendo ventilado ali para voltar a trabalhar no 13 Futebol Clube. É isso. E o Joba entrou em contato aí com o Carneiro, né? O Carneiro conversou com ele e aí ficou confirmado que ele é o novo executivo de futebol do 13, viu? O Joba confirmou aí ao Gustavo Carneiro e o Joba ainda adiantou que o 13 deve apresentar o novo técnico na próxima segunda-feira. E atenção, torcedor do Galo, mais uma informação aqui. Segundo a apuração do repórter Davidson Vitor e também de seu amigo Afonso Carlos, o presidente do Galo, Paiva, está em viagem para acertar os detalhes para anunciar Adriano Souza, ex-Pombal, que está no Foz do Iguaçu pelo clube paranaense. Ele foi vice-campeão da Série B do Campeonato Estadual e garantiu o acesso à elite estadual. Esse ano conduziu o clube à segunda melhor campanha geral da primeira fase do Paranaense e assegurou a classificação para a Série D de 2027. Portanto, aí Adriano Souza, ao que tudo indica, será o novo técnico do Galo da Borborema. Vamos agora para a aberta, para a gente conferir as mensagens do pessoal que mandou para o 982009884. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou aquele WhatsApp para a nossa produção. Derinha Lava Jato, 13 anos. Boa noite, Paulo Ítalo. Manda um abraço para minha esposa Rossana e meus amigos, pai, o Hamilton e Julita. Valeu, Derinha. João Soares Demétrio. Agora vai com Joba contratando. O 13 vai longe. Aí o João já está animado com Joba. Araújo, instrutor do Jeremias. Boa noite, Ítalo. Domingão vai pegar fogo. Bora nesse. Deoclésio do Catolé. Boa noite, meu amigo Paulo Ítalo. Amanhã tem trote. Convocando aí, né, os guerreiros. Amanhã, 5h30. Vamos, Paulo, está convidado. Valeu, Deoclésio. Obrigado aí pelo convite. Nildo do Monte Santo. Boa noite, Paulão. Sempre ligado no programa. Um forte abraço para a massa raposeira. Valeu, Nildo. Galera do Monte Santo. Divar da Ceasa. Opinião dele aí, ó. A torcida do 13 tem que torcer pelo Serra Branca para ajudar a instituição da FAP. Valeu, Divar. Tamo junto, viu? Um abraço aí para você, a galera da Ceasa. Ramon Demétrio, de Lagoa Seca. Botafogo e Campinense vai ser a final do Paraibano, com um belo campeão, ó, porque chega de time pequeno, sem torcida, sendo campeão. Aí a opinião do Ramon Demétrio, né, que é 13 anos, na torcida aí pro Botafogo. Edmilson Almeida. E vai perder o Paraibano também. O Edmilson aí mandou. E vai perder o Paraibano também em relação ao Botafogo, né, que perdeu aí, foi eliminado da Copa do Brasil. E aí, segundo ele, vai perder o Paraibano também. Segue a gente lá no Instagram do Ita Esportes, se inscreve no nosso canal do YouTube, revê o programa, compartilha o link, manda pra galera assistir aí. E é isso, muito obrigado pela audiência de vocês, até amanhã, aquele abraço, hein? Tchau!